Olá, eu me chamo Júlia e eu comecei no mundo da beleza como modelo adolescente e fui resgatada de muitas opressões ao longo da vida. Havia um anúncio de um concurso de beleza que me inspirou. Sabendo que Marilyn Monroe e outras começaram assim, pensei, se elas conseguiram, eu também posso. Participei do concurso, consegui dinheiro suficiente não só para pagar a inscrição, mas também para o vestido e ingressos. Implorei para minha mãe me apoiar, e ela decidiu aparecer no último minuto com minha irmã menor. Ela me viu ganhar, o que foi uma surpresa para mim e para ela, pois, apesar de não ter recursos para um traje caro e sofisticado, ganhei. Isso foi apenas o início. Sempre gostei de moda e beleza. Era algo natural para mim, mas a verdadeira droga era a validação que recebia, algo que me faltava em casa. Ganhar aquele concurso me fez acreditar que tudo era possível. Então comecei a sonhar e criar mapas dos sonhos, imaginando uma vida melhor fora da minha realidade conservadora e cristã. Apesar de amar Deus e desejar servi-lo, queria escapar da minha situação. Usei o sistema de concursos várias vezes, ganhando títulos como Miss Petite e Miss Wine Tropic Chicago, chegando até a participar de um grande evento no Havaí. Esses concursos se tornaram meu caminho para o sucesso, apesar de minha estatura baixa, aprendendo a parecer mais alta nas fotos e adaptando-me ao que tinha. Aos 15 anos, fui a uma feira de cabelo, onde conheci modelos mais velhos, incluindo um homem de 19 anos. Isso me levou a uma situação de manipulação mental, onde ele me depreciava, o que me fazia sentir inadequada e feia. Esse período foi traumatizante, marcando uma mudança profunda em mim. Minha mãe notava que eu não era mais a mesma, que havia perdido minha alegria e sonhos. O que começou como uma busca por validação e escape, se transformou em uma luta para reconquistar minha essência e sanidade após essa experiência devastadora. Fiquei tão sobrecarregada com a culpa e a vergonha que não conseguia me abrir com ninguém, porque minha escola me expulsaria por fazer essas coisas. Assim, senti que tinha que guardar isso para mim e o fiz. Enterrei tudo bem fundo e tentei seguir em frente da melhor forma possível. Chegou então o momento de ir para a faculdade, algo que eu realmente queria, mas meus pais não podiam pagar e nem me incentivaram a ir, porque não podiam me ajudar financeiramente. Decidi então que descobriria uma maneira de fazer isso acontecer. Eu havia conseguido para os concursos de beleza, então faria o mesmo para a faculdade, mesmo sem saber ao certo como. Eu tinha uma dificuldade de aprendizado chamada discalculia, que afeta a compreensão de espaços e números, dificultando meu desempenho em matemática. Na faculdade, repeti várias vezes a mesma matéria básica sem conseguir avançar. Isso me fez questionar se deveria mesmo estar na faculdade, pois começava a acumular dívidas sem ver progresso. Além disso, ir para uma universidade grande foi um choque cultural imenso para mim, vindo de uma escola tão pequena e protegida. Nunca tinha sido exposta à música rock. Não podia usar jeans e não sabia nada sobre sexualidade devido à minha educação extremamente restrita. Na faculdade, me perdia fisicamente todos os dias por causa da minha dificuldade de aprendizado, e minha ansiedade estava nas alturas. Eu era a mais velha de 5 irmãos e sempre ajudava minha mãe, quase como um segundo pai. Eu estava frustrada com meus pais, minha dificuldade de aprendizado, e me sentia perdida e abandonada por Deus. Na faculdade, fui exposta à sociologia, o que abriu minha mente para diferentes perspectivas, diferentemente da única ideologia que aprendi na escola cristã. Comecei a questionar minhas crenças e decidi colocar Deus de lado, pois sentia que Ele não estava me ajudando. Estava resolvida a trilhar meu próprio caminho, dependendo apenas de mim mesma. Conheci uma garota na faculdade que parecia não ter preocupações e vivia confortavelmente, o que me atraiu. Quando perguntei como ela conseguia, ela revelou que era stripper. Já tinha experiência com performances de palco, por conta dos concursos de beleza e atuação. Então, quando ela me convidou para um concurso amador, decidi participar. A competição estava repleta de profissionais com trajes brilhantes e saltos altos, enquanto eu estava descalça, vestindo shorts jeans e uma camiseta cortada. Apesar das diferenças, entrei no palco com energia, tentando compensar minha altura com entusiasmo. Acabei ganhando o concurso, o que foi surpreendente. O dono do clube me ofereceu um trabalho lá, com a promessa de eliminar a taxa de entrada por uma semana, para que eu pudesse ganhar dinheiro sem preocupações iniciais. Nunca tinha visto tanto dinheiro antes, e rapidamente percebi que isso poderia ser uma armadilha,
pois se você não ganhasse o suficiente para cobrir a taxa, a dívida aumentaria. Apesar de estar fazendo sucesso, isso me trouxe problemas com outras dançarinas, mostrando que não se faz amizades verdadeiras nesse ambiente. Aprendi que a vida de stripper é isolada e solitária. Mesmo trabalhando para a Playboy, mantive isso em segredo para evitar sabotagens. Aprendi a não confiar nas pessoas e a viver isolada, o que é triste, pois naturalmente queremos compartilhar nossas conquistas e alegrias com os outros, mas eu estava sozinha nesses momentos. Eu me sentia incrivelmente insatisfeita e percebia que, apesar de ser uma pessoa sociável e leal às minhas amigas, não estava recebendo o mesmo em troca. Eu realmente me dedicava às amizades, mas acabava magoada. Estava em um ambiente perigoso, um verdadeiro campo de jogos do diabo, onde é esperado que você se machuque. Trabalhei por um tempo como dançarina e, paralelamente, continuava modelando, participando de audições e recebendo ofertas de trabalho. Fiz parte do circuito Hawaiian Tropic, uma competição bastante difícil que exigia vencer várias etapas locais antes de conquistar o título estadual e ser levada ao Havaí. Lá, conheci representantes da Playboy e um dos juízes me convidou para fazer um teste em Chicago. Desenvolvi uma relação profissional com um fotógrafo da revista, que se tornou um mentor para mim. Ele era muito profissional, ao contrário de muitos homens que se aproximavam com segundas intenções. Ele realmente valorizava minha personalidade e me incentivava a ter sucesso, tratando-me com respeito e admiração. Essa relação era significativa, pois me sentia valorizada e respeitada, como se finalmente alguém acreditasse em mim. A Playboy tratava-me muito bem, como uma princesa, e isso despertava em mim uma sensação de ser amada e valorizada, algo que contrastava com as dificuldades e o tratamento que recebia antes. Trabalhei duro na empresa, aparecendo em capas de revistas e calendários, e fui eleita a favorita dos fãs. Apesar do sucesso, enfrentava barreiras para ser promovida a Playmate, pois já tinha um histórico na empresa que me rotulava de maneira diferente da imagem da garota da porta ao lado que eles queriam promover. Depois de 3 anos, finalmente recebi a oportunidade de fazer um teste para a Playmate para uma edição especial em Louisiana. Estava muito animada, pois via isso como uma chance de deixar a dança e investir em um plano para comprar um prédio de apartamentos e garantir minha independência financeira. Além disso, via isso como uma oportunidade de servir a Deus, algo que sempre valorizei desde a infância, apesar dos desafios e da escuridão que sentia no trabalho. Até personalizei uma camiseta da Playboy com a frase "Deus ama a Playboy", como uma forma de expressar minha fé cristã nesse ambiente. Eu queria mostrar que era possível ser modelo ou atriz e ainda assim servir a Deus. No entanto, não percebia o quão contraditório e enganoso era esse ambiente. Ao chegar na Louisiana, senti uma estranha opressão, como se estivesse sendo atacada espiritualmente. Apesar de tentar atribuir isso ao jet lag e ao estresse, não conseguia ignorar a sensação de que algo não estava certo. Além disso, estava lidando com uma traição pessoal, pois descobri que meu namorado me traía com minha melhor amiga, o que devastou minha confiança e autoestima. Tentei focar no trabalho e na oportunidade de mudança, mas as emoções pesadas e a sensação de opressão tornavam difícil manter minha compostura e otimismo. No entanto, estava determinada a seguir em frente, buscando uma nova vida e a chance de finalmente alinhar minha carreira com minha fé e valores. Eu apoiava esse cara, era uma boa amiga, e parecia que nada do que eu fazia importava, pois nada dava certo. Minha vida estava um caos, então decidi relaxar e me divertir. Pensei, qual o problema em beber? Todo mundo bebe. Nunca tinha bebido antes, então uma modelo me aconselhou a ir devagar e beber água entre as doses. Comecei a beber e me senti muito bem, como se todos os meus problemas tivessem desaparecido. Aquela sensação era boa, então continuei bebendo. Fiquei embriagada sem perceber, apenas senti que estava diferente quando me vi no espelho do banheiro. Essa sensação de embriaguez era quase como a que senti ao desembarcar do avião, como se estivesse fora do meu corpo. Gostei de não estar totalmente presente em mim. Ao sair do restaurante, já bastante alterada, mal conseguia andar. Um homem fumava algo na porta do restaurante e me ofereceu. Normalmente não aceitaria algo assim, mas naquele momento não estava em meu juízo perfeito e aceitei. Isso piorou minha situação, e meu grupo teve que me apoiar para continuar a noite. Tínhamos uma promoção para fazer,
distribuindo contas e camisetas, mas eu estava tão fora de mim que precisaram de seguranças para me carregar durante os eventos. Sempre fui conhecida como a modelo mais responsável da Playboy, e agora estava completamente descontrolada. No dia seguinte, ainda fora de mim, tive que participar de uma sessão de fotos. Havia várias cenas planejadas, e a minha era num cenário vintage que eu sempre sonhei, com uma penteadeira antiga, algo que sempre fantasiei. Era surreal, como se Deus e o inimigo conhecessem meus sonhos. Apesar de estar emocionada, ainda estava sob efeito do álcool. Durante a sessão, me pediram para usar um pó chamado Kama Sutra Honey Powder. Quando apliquei, a reação foi imediata e caí no chão, sentindo que aquilo tinha algo de demoníaco. A situação ficou caótica, e acabei sendo levada para uma instituição mental. Não sabia para onde estava indo. Assinei papéis sem entender nada, e, quando percebi, todos tinham ido embora, incluindo a figura paterna que tanto admirava. Me senti completamente abandonada. Na clínica, disseram que eu ficaria por um tempo, e comecei a tomar medicamentos que me deixaram ainda mais desorientada. Minha mãe acabou indo me buscar após ser contatada pela Playboy. Quando a vi, aos poucos comecei a me reorientar, embora ainda estivesse muito confusa e desorientada. Voltei para casa em uma profunda depressão. Não podia aparecer no clube de strip onde trabalhava, nem contar que tinha estado numa instituição mental. Em desespero, parei de comer, perdi muito peso e me desfiz de quase todos os meus pertences. Não tinha vontade de viver, embora não tivesse coragem para um ato extremo. Uma amiga persistiu em tentar me ajudar, até mesmo dormindo ao meu lado para me confortar. Ela me deu uma pulseira da Tiffany como um gesto de que eu era valiosa, algo que me tocou profundamente. Outra amiga que tinha me traído pediu desculpas sinceramente, o que foi crucial para minha recuperação. Ela me convidou para morar com ela e prometeu ajudar a reconstruir minha vida. Eu estava tão desgastada que aceitei, sem me importar muito, apenas buscando algum conforto e recomeço. Eu tinha uma afilhada linda de 6 anos que eu amava muito. Era interessante que ela me pedisse para ser madrinha, porque ela dizia que, mesmo trabalhando como dançarina, eu sempre falava sobre Deus. Ela me via como a única pessoa em sua vida que amava e falava de Deus. Quando me pediram para batizá-la, aceitei com seriedade e comprei uma Bíblia para ela. Encarei isso como uma missão. Se eu ia morar naquela casa, seria a melhor madrinha possível. Precisava comer, abrir as cortinas para deixar o sol entrar e dar um bom exemplo para minha afilhada. Não podia me permitir ficar deprimida na frente dela. Então eu me esforçava para mostrar alegria e lia a Bíblia com ela. Ela adorava quando orávamos juntas, e isso me dava muita força, esperança e vida. Acredito que, como cristãos, precisamos fazer parte de uma comunidade onde, quando uma pessoa está fraca, outra está forte. E assim nos apoiamos mutuamente. A amiga que me deu a pulseira, o amor incondicional de uma criança e a responsabilidade de ser madrinha me elevaram. Não conseguia fazer isso por mim mesma, mas olhava para essa menininha e conseguia encontrar forças. Isso me ajudou a sair do buraco. Não sou o tipo de pessoa que consegue viver às custas dos outros. Eu tinha alguém que fazia isso comigo, e não podia fazer o mesmo. Então, me forcei a voltar a trabalhar e a me recuperar. Sim, tive que enfrentar muitas conversas desconfortáveis. Alguns clientes, sabendo da minha situação, zombavam de mim, dizendo que eu era motivo de piada entre executivos da Playboy. Isso era muito duro, mas eu tinha que superar porque não sabia fazer outra coisa. Dançar era o que eu conhecia. Tinha começado aos 19 anos, depois fui para a faculdade, mas parei porque era difícil manter as notas e pagar as contas. Então, voltei a dançar, mas gostaria de contar como as coisas começaram a mudar e como enfrentei muitos demônios. Mas Deus apareceu na minha vida. Lembro-me de quando tinha 19 anos e uma amiga brincava com a tábua Ouija. Eu me envolvi nisso porque achava incrível e me atraía a ideia de ter algum controle, já que minha vida era um caos. Sem liderança ou proteção da minha família, perguntar à tábua o que fazer parecia um guia, como uma figura materna ou paterna. Muitas pessoas se voltam para atividades ocultas por falta de apoio e orientação em casa. Uma noite, eu e meu irmão usamos a tábua Ouija e ela reagia intensamente conosco, não com outros. Não sabíamos que não se deve usar a tábua sozinho, mas meu irmão continuou a brincar com ela. Ele acordou no meio da noite com uma espécie de portal acima dele.
rostos demoníacos rindo e se entrelaçando, que entraram em sua cabeça. Ele me disse no dia seguinte que não se sentia ele mesmo e ouvia essas vozes em sua cabeça. Ele começou a agir estranhamente, até fixar em uma máscara que eu tinha trazido do México, e me disse algo muito perturbador sobre poder facilmente me matar. Fiquei aterrorizada, pensando que ele estava apenas cansado. Quando voltei para casa após o fim de semana, encontrei meu apartamento com portas de armários abertas e objetos fora do lugar, como se alguém tivesse estado lá, mesmo estando trancado. Eventualmente, descobrimos que meu irmão estava possuído. Nossa família e a igreja que frequentávamos, que geralmente não falava sobre possessão demoníaca, tiveram que lidar com essa situação. Foi um exorcismo complicado, mas Deus, em sua bondade, ajudou meu irmão através das pessoas que estavam ao seu redor, mesmo que elas não entendessem completamente o que estava acontecendo. Eu estava no escritório do pastor com meu irmão, pois estávamos enfrentando isso juntos. Enquanto ele tinha suas manifestações demoníacas, eu via as mesmas visões de violência que ele, visões horríveis que não consigo descrever, como se estivessem sendo projetadas nas minhas pálpebras. Era algo que você não conseguia escapar. Cada vez que fechava os olhos, as imagens começavam. Descobrimos que eu também estava possuída, mas meus demônios permaneciam dormentes enquanto os dele se manifestavam. No escritório do pastor, ele tentava fazer a libertação do meu irmão, mas claramente não sabia como proceder. Ele apenas começou a orar. Durante a oração, meu irmão começava a ter espasmos e seu pescoço esticava de maneira sobrenatural, como se algo tentasse sair por ele. Fiquei desesperada, achando que meu irmão morreria ali, e o pastor me expulsou da sala. Depois, no carro, meu irmão me contou que, enquanto o pastor o olhava, ele sentia um amor tão intenso que queimava as entidades dentro dele, fazendo com que tentassem desviar seu olhar. Voltando para casa, tudo parecia mais vivo e colorido, como se estivéssemos vendo o mundo em Technicolor. Comentamos sobre como não tínhamos percebido a beleza do mundo antes, mas meu irmão logo percebeu que aquela percepção era uma ilusão criada pelos demônios para nos fazer acreditar que estávamos livres, quando na verdade não estávamos. Ele precisou de mais sessões de libertação para realmente se livrar dos demônios. Essa experiência me fez refletir sobre como o inimigo pode usar momentos de alívio para nos enganar. Meu irmão acabou encontrando uma comunidade que realmente acreditava em libertação e conseguiu a ajuda de que precisava. Ele não gosta de falar sobre o que aconteceu, mas está livre e dedicando sua vida a Deus, trabalhando em uma igreja. Avançando para minha própria situação, ainda tinha demônios dormentes dentro de mim, e trabalhava em um ambiente onde a espiritualidade era complexa e muitas vezes negativa. Na boate onde trabalhava, havia uma figura chamada Mãe da Casa, que cuidava de nós como se fôssemos uma família, pois muitas das garotas não tinham família própria. Ela também fazia leituras de cartas para ganhar dinheiro extra. Certa vez, depois de uma leitura, minha irmã me ligou dizendo que sentia presenças sombrias e me pediu para parar com o que estava fazendo. Havia também uma colega de trabalho que dava presentes que pareciam benignos, mas eram carregados de más intenções. Ela me deu uma pulseira do olho grego e algo dentro de mim dizia para não usá-la. Acabei devolvendo a pulseira, sentindo que havia algo errado. Outra colega, envolvida com bruxaria, coletava cabelo de outras dançarinas, sem que elas soubessem para seus rituais. Essa realidade do ambiente onde trabalhava me fazia constantemente vigiar minhas coisas e quem estava ao meu redor. A mulher que havia me traído com meu namorado e que estava envolvida com bruxaria, eventualmente se tornou uma das minhas poucas aliadas. Após eu me mudar para morar com ela e sua afilhada, ela tentou compensar o que tinha feito me oferecendo uma sessão de cura com sua mentora, que era uma bruxa de santeria. Essa sessão acabou sendo algo completamente diferente do que eu esperava, envolvendo rituais que eu não compreendia e me deixavam extremamente desconfortável. Naquela sessão, fui vestida com roupas brancas, me colocaram em um chão de terra e realizaram rituais que incluíam sangue de galinha. Aquilo foi a gota d'água para mim. No banheiro, enquanto tentava me limpar do sangue, senti uma tristeza profunda e percebi o quão longe eu tinha ido daquilo que sabia ser certo. Naquele momento, entendi que precisava reavaliar completamente minha vida e buscar um caminho que realmente refletisse meus valores e minha fé. Eu não queria magoar os sentimentos da minha amiga,
mas essa parte da minha história é sobre meu comportamento de sempre querer agradar as pessoas. Foi assim que acabei perdendo minha virgindade e deixando pessoas ruins entrarem na minha vida, porque eu não queria magoá-las. Eu sempre fui um depósito de lixo emocional para essas pessoas. Naquele momento, algo dentro de mim se levantou. Por mais que fosse gentil da parte dela me oferecer aquele presente, eu não podia aceitá-lo. Então, eu saí, já limpa do ritual, e imediatamente disse a ela que não poderia aceitar as contas. Ela insistiu para que eu pensasse por mais alguns dias, mas eu já havia decidido. Eu sabia que não queria aquele objeto, então pedi que ela os pegasse de volta. Fiz isso apesar de apreciar tudo o que ela havia feito por mim. Lembro-me de seu filho, o namorado da minha amiga, que era uma pessoa incrível. Ele trabalhava como segurança na boate e sempre me tratava como uma irmã, nunca de forma sexual. Sempre me senti segura com ele, embora ele também estivesse envolvido nesses rituais ocultos. Ele sempre me dizia que eu faria coisas grandiosas na vida e mencionava ter um dom forte. Quando disse a ele que não podia aceitar o ritual, ele apenas sorriu e disse que sabia que aquilo não era para mim e que estava tudo bem. Isso foi reconfortante, pois mesmo que ele estivesse envolvido nisso, ele respeitou minha decisão. Essa experiência me fez perceber como, às vezes, tentamos agradar aos outros ao custo de nossa própria integridade. Mas, ao me recusar a participar desses rituais, percebi que estava seguindo o caminho certo. Depois disso, comecei a namorar meu marido. Nós saíamos juntos, e uma vez, ao me ver com ele, a mulher que me hospedava reagiu com extrema raiva. Ela já havia tentado se envolver com um ex-namorado meu, e agora parecia repetir o padrão. Ela chegou ao ponto de me trancar fora de casa e esconder minhas roupas. A atmosfera tornou-se muito pesada e desconfortável. Essa mulher, que estava profundamente envolvida em bruxaria, usava seus rituais para ganhar dinheiro e ter sucesso no trabalho. Ela tentava me convencer a fazer o mesmo, mas eu recusava firmemente. Temia que ela pudesse lançar um feitiço contra mim, especialmente porque suspeitava que ela pudesse ter influenciado negativamente outros aspectos da minha vida, como minha carreira na Playboy. Esses pensamentos me deixavam muito assustada e compartilhei meu medo com meu namorado, que também ficou preocupado. Finalmente, chegou um ponto em que precisei encontrar um novo lugar para morar para sair dessa situação opressora. Meu namorado me ajudou e conseguimos nos mudar. Essa mudança marcou o início de uma nova fase em minha vida, onde eu comecei a identificar e me afastar das influências negativas e das pessoas que não respeitavam minhas escolhas e minha fé. É difícil não ser afetado pela cultura mundial quando ela é parte integrante da nossa vida cotidiana. No entanto, é crucial nos desinfetarmos da cultura, enchendo-nos da palavra de Deus diariamente. Isso nos mantém puros e alinhados com nossos princípios cristãos, em vez de apenas lermos a Bíblia sem um propósito definido. É importante ler a Bíblia com estratégia e intenção, buscando o que queremos aprender e declarar sobre nossas vidas. Isso transforma a Bíblia de um simples livro histórico em uma ferramenta de transformação ativa. A palavra de Deus é preciosa, o único recurso que realmente nos diferencia do mundo. Muitos conceitos de autoajuda que encontramos por aí são baseados em princípios bíblicos, mas muitas vezes são distorcidos e comercializados de maneira diferente. Como cristãos, devemos estar abertos a entender que Deus pode usar elementos que não são originalmente divinos para nos guiar. Por exemplo, algumas pessoas descartam completamente a psicologia como algo secular, mas há aspectos dela que podem ser utilizados positivamente se entendermos que nosso cérebro funciona de certa forma e pode ser reprogramado com a palavra de Deus. Todavia, há práticas como o yoga que são consideradas diretamente prejudiciais porque vêm de uma fonte que não se alinha com os ensinamentos cristãos. Conheço cristãos que praticam yoga e lutam constantemente contra a depressão e tendências bipolares, o que indica como certas práticas podem afetar negativamente nossa saúde mental e espiritual. A palavra de Deus nos orienta a discernir o que é verdadeiramente benéfico e o que pode ser um obstáculo em nossa relação com ele. Por exemplo, não posso ser infiel ao meu marido e dizer que o amo, da mesma forma que não podemos comprometer nossa fé e ainda dizer que amamos a Deus. Deus nos ama e deseja nos mostrar o caminho correto, fechando portas que nos levam ao erro. Agora, sobre o período após minha possessão demoníaca, meu marido John
Voltou para casa e há mais sobre isso, que é parte de um testemunho poderoso que ele e eu compartilhamos juntos. Espero poder compartilhar com vocês em breve. Senhor, sou imensamente grata pelo que fizeste por mim. Sei que há mulheres envolvidas em atividades como sites de conteúdo adulto, que não se sentem bem com o que fazem, que estão destruindo sua própria identidade e valor. Agradeço, Deus, por me reconstruires, tijolo por tijolo, com teu amor e tua verdade. Não estás julgando essas mulheres. Encontraste-me na minha pior fase. Mesmo no meu ponto mais baixo, quando eu não via saída, entreguei minha vida a ti. Obrigada pela segunda chance. Oro para que todos que estão lutando para acreditar que há mais para eles recebam uma dupla porção da tua unção para superar o mal que o inimigo planejou contra eles. Usas isso para o teu bem e tua glória. Agradecemos por quem tu és. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim de uma história repleta de altos e baixos, lutas e vitórias. Júlia nos mostrou que, mesmo nos momentos mais obscuros, a fé pode nos guiar para a luz. Agora eu lhe pergunto, o que a jornada de Júlia desperta em você? Há áreas em sua vida que precisam de transformação? Como você pode, hoje, começar a mudar sua própria história, inspirado pela coragem de Júlia de enfrentar suas lutas e redescobrir sua fé? Compartilhe nos comentários sua própria experiência de superação. Como você pode aplicar as lições aprendidas com a Júlia em sua vida? A interação de vocês enriquece nossa comunidade, promove a cura e inspira a mudança. Se você se sentiu tocado pela história de Júlia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, continuamos a explorar histórias poderosas como a dela, aprendendo e crescendo juntos em nossa fé. Minha tia, irmã da minha mãe, era uma pessoa muito espiritual e envolvida com o ocultismo. Minha mãe e sua irmã tentaram conjurar o espírito do pai delas porque sentiam muita falta dele. Como você sabe, isso é proibido tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque funciona. De repente parou de se bater e disse: "Eles estão entrando em mim e subindo pela minha espinha. É assim que eles entram em mim." Naquela época, e minha mentalidade, compreensivelmente, era de que se eu não a matasse primeiro, ela acabaria me matando, como tentou fazer com minha irmã. Os olhos dela, que eram naturalmente verdes, pareciam poços de escuridão. Não havia pupila, não havia íris, tudo era completamente preto. Naquele momento, ela tinha um punhado de moedas na mão e as atirou em meu rosto. Virei-me e comecei a correr, ela correu atrás de mim. Quanto mais tempo passava, mais demônios eram permitidos refugiar-se nela, mais vozes e mais dialetos diferentes eu ouvia enquanto ela ficava sentada falando o dia todo. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.